Olá pessoal, nós estamos aí com mais um Atualidades em Foco para você, comentário aí especial dessa semana, falando a respeito da queda do nosso PIB, do nosso Produto Interno Bruto, entre os anos de 2015 e 2016 e quais são as perspectivas lá para o próximo ano de 2017. Então vamos lá, vamos tentar entender como é que a gente chegou a essa condição. Qual é a condição atual e quais são as possíveis saídas dessa condição para o momento futuro? Então vamos lá. A gente sabe, pessoal, que a economia brasileira, desde o ano lá de 2004, 2005, que começou a uma taxa de crescimento considerada bastante interessante, um patamar de crescimento superior a 4, 4,5%, às vezes mais que 5% ao ano. Isso permitiu, junto com a estabilização macroeconômica obtida lá durante o governo Fernando Henrique Cardoso, com o controle da inflação, passados aí para o governo Lula e uma série de programas sociais que permitiram uma redistribuição mais equitativa, igualitária e justa da renda, isso permitiu uma certa retomada do crescimento econômico brasileiro a partir do ano lá de 2004, 2005. Nós nos mantivemos dentro desse crescimento até o ano de 2008. Contudo, no ano anterior, entre 2007 e 2008, explode a crise econômica mundial. Essa crise que começa lá no mercado de hipoteca de alto risco nos Estados Unidos, chamada de mercado subprime. Subprime é aquele cidadão americano que não tem histórico de bom pagamento, nós diríamos no Brasil, não tem vínculo empregatício, e por um outro lado, ele não tem patrimônio. Nessa situação, foram concedidos bilhões de dólares para financiamento da compra da casa própria para esse grupo subprime, que diante da elevação da taxa básica de juros nos Estados Unidos para combater a inflação, fez com que o valor das hipotecas subissem e esse grupo começou a ficar inadimplente. As casas foram retomadas e tentadas serem colocadas à venda novamente. O problema é que, diante de uma queda da atividade econômica e do aumento da inadimplência e com uma taxa de juros maior, quem tinha dinheiro não queria comprar. E aí houve uma oferta de imóveis maior do que a demanda, provocando então a queda do preço desses imóveis. O resultado é que, por exemplo, o banco havia financiado uma casa de 450 mil dólares, só a título de exemplo, que agora ele não conseguia vender por 300 mil dólares. O resultado é que os bancos passaram a apresentar prejuízos bilionários, e isso afetou praticamente todo o mercado financeiro americano. A consequência é que os bancos, diante aí, de uma queda absurda no valor dos imóveis que eles financiaram e da quebradeira generalizada, tomaram uma medida tripla, Encolheram o crédito no mercado internacional, aumentaram a taxa de juros e encolheram o prazo de pagamento. Sem crédito, com crédito caro e com prazo menor, as empresas então começaram a diminuir a oferta de bens e isso ocasionou o aumento do volume de trabalhadores desempregados. O trabalhador desempregado vê lá a queda na sua renda. Sem renda, ele começa a diminuir a demanda de bens e serviços. E quanto menos demanda, menos a firma quer ofertar. O círculo vicioso, então, praticamente tomou conta de quase todo mundo. O Brasil não é diferente. O nosso país é um grande exportador de commodities agropecuárias e minerais, como soja, milho, algodão, minério de ferro, petróleo, gás natural, mas também de produtos industrializados de baixa tecnologia, automóveis, autopeças, eletroeletrônicos, dentre outros. Como o mundo agora estava sofrendo com a crise, o mundo passou a comprar menos do que poderia e por um valor menor que o Brasil gostaria. Resultado, no ano de 2009,
A economia brasileira sofre o grande baque da crise econômica mundial, com uma queda do nosso PIB de 0,3%, crescimento negativo do país. No ano seguinte, no ano de 2010, o presidente Lula reage com uma política fiscal expansionista, aumentando o gasto público e diminuindo a tributação, sobretudo o IOF, o Imposto sobre Operação Financeira, a CID-COFINS, a CID, que é a Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico, Para algumas empresas foram reduzidos a contribuição para o financiamento social e outros impostos. Além do que, nós observamos a redução do IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado, do setor automobilístico, construção civil, movelaria e eletroeletrônico. O objetivo era, com o aumento do gasto do governo, isso aumenta a demanda de bens e serviços, já que o governo ele é um grande comprador de bens e serviços da sociedade. Por um outro lado, se eu diminuo a tributação, os produtos ficam mais baratos. Resultado, as pessoas compram mais. Se nós tivermos, então, maior demanda, a tendência do empresariado é reagir aumentando a oferta. Se há o aumento da oferta, isso gera mais emprego. O crescimento do emprego gera mais renda e parte dessa renda, então, é canalizada para mais demanda e o círculo virtuoso se estabeleceria. No ano de 2010, a taxa de desemprego foi a menor da história dos últimos 30 anos. O PIB cresceu 7,5%. E aí, alguns passaram a dizer que o Brasil havia sido um dos últimos a entrar da crise e um dos primeiros a sair dela, que o Brasil havia conseguido realizar o decoupling, o descolamento da crise econômica mundial. No entanto, a gente sabe que quando a gente gera um crescimento de demanda, de procura por bens no curto prazo, isso potencialmente pode causar inflação. Se a demanda for maior do que a oferta, naquele ano, no ano de 2010, a inflação havia sido maior do que aquela estabelecida pelo regime de metas de inflação. O regime de metas de inflação definia que o centro da meta era 4,5% de inflação no ano. Naquele ano, a inflação foi superior a 5%. O resultado é que a gente pode, então, perceber que, embora o Brasil tivesse tido um resultado econômico bastante expressivo em 2010, possivelmente isso não seria sustentável nos anos seguintes. Assume, então, o governo a presidente Dilma Rousseff. Dilma Rousseff recebe lá como herança uma economia brasileira que se apresenta com um grande crescimento econômico em 2010, mas que não é sustentável. Por um outro lado, a gente pôde observar que o mercado mundial ainda continuava em crise e que a inflação no Brasil havia subido para um patamar não desejável. A presidente faz uma opção. A opção é por manter a política fiscal expansionista e, ao mesmo tempo, relaxar a política monetária. A política monetária tem a ver com a liquidez da economia, com a disponibilidade de dinheiro, de moeda na economia. O Banco Central começa seguidamente uma queda da taxa básica de juros no Brasil, chamada de taxa Selic. Em tese, se a taxa de juros paga pelo governo é menor, isso induz ao sistema financeiro a cobrar taxas de juros igualmente menores, o que torna o crédito mais barato, estimulando o consumo pelas famílias e o investimento na compra de máquinas, equipamentos, ferramentas pelas firmas. Bom, o problema é que o aumento do gasto público de um lado, somado ao relaxamento da política monetária por outro, não foi acompanhada pelos resultados que o governo esperava. Quando nós olhamos
para o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, esse PIB é formado pelo lado da demanda por alguns agentes econômicos. O primeiro agente econômico é a família. Quem é a família? Sou eu, é você. E o problema é que, sobre a ótica da família, o aumento do gasto público e a redução da tributação não reverberou no aumento do consumo das famílias. E a pergunta é, por quê? As pesquisas mostravam que as famílias brasileiras estavam muito endividadas. Com a estabilização macroeconômica e com uma distribuição mais equitativa da renda, as famílias passaram a comprometer um percentual muito alto da sua renda com a compra de bens e serviços. Esse endividamento muito alto, considerado num certo sentido, não muito prudente, acabou criando um nível de inadimplência das famílias muito alto. E aí, a família, diante da renda que continuava entrando, ela fez uma opção. Primeiro, parar de consumir em larga escala, no curto prazo, para pagar os financiamentos que ela já havia se comprometido e, por um outro lado, tentar limpar o nome na praça, pagando aquilo que ela era inadimplente. Resultado, as famílias não reagiram à iniciativa do governo, aumentando o consumo. E isso prejudica o crescimento do PIB. Por um outro lado, o setor produtivo, que são as firmas, as empresas, perceberam que a inadimplência estava alta e que a demanda das famílias estava estabilizada ou em queda. Diante desse cenário, e considerando que o cenário internacional também era um cenário muito ruim, as firmas resolveram paralisar, cancelar ou postergar investimentos e aumento da oferta. Resultado, isso parou de gerar mais emprego e renda e oferta de bens no mercado. Resultado, a firma também não estava contribuindo para o crescimento do PIB. A saída, então, poderia ser o mercado externo, as exportações. Mas aí nós tínhamos dois problemas. De um lado, a crise econômica mundial havia se espalhado. Dos Estados Unidos, essa crise foi para a Europa, onde particularmente um grupo de países estava numa condição muito ruim. Era o chamado grupo dos PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, Spain do inglês. Essa crise também havia chegado à China, que desacelerou o seu crescimento econômico. E a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Os Estados Unidos, o segundo maior parceiro. O terceiro, o Mercosul, que também está em crise. E o quarto, a União Europeia, mergulhada na crise. Então, a saída da exportação se mostrava ruim, porque a renda do mundo ou estava crescendo pouco, ou estava estagnada ou em queda. Por um outro lado, o câmbio não ajuda. O que é o câmbio? É a paridade, é a equivalência entre a moeda brasileira e a moeda externa. No nosso caso, a moeda externa de relevância é o dólar. Nós tínhamos lá uma cotação de mais ou menos aí 1,70 para cada dólar. Isso dava ao Brasil um câmbio apreciado, o que dificulta as exportações brasileiras, porque o resto do mundo, com $1, só conseguia comprar 1,70 de mercadoria. Resultado, o Brasil não conseguia exportar e nós tínhamos um grande volume de importação e muitos brasileiros gastando dinheiro fora do país. O resultado desse cenário, que era um cenário muito ruim, foi que o mercado externo também não ajudou. Resultado, sobrou para o governo tentar de maneira sozinha manter o crescimento econômico. Não conseguiu. Durante o governo Dilma, nós tivemos lá uma queda seguida do nosso produto interno bruto, até o ano passado, em 2015, quando o produto foi negativo.
No ano passado, nós tivemos uma queda da atividade econômica de 3,8%. A previsão é de que a queda nesse ano seja entre 3,3% e 3,66%. Em paralelo a isso, o desemprego aumentou, porque se a atividade econômica está em baixa, o empresariado começou a demitir. Somados a isso, a gente pode perceber, né, que o governo, não tendo a contrapartida do crescimento econômico, viu as receitas do governo, que são basicamente receitas tributárias, começarem a cair em termos percentuais do PIB e em termos de arrecadação real. Então, o governo mantinha um gasto alto, com uma receita tributária em queda, derivada de um crescimento econômico muito baixo. O volume de desempregados aumentava e a inflação começou a subir. E aí você poderia se perguntar, professor, mas se a atividade econômica está em queda, por que a inflação está subindo? A maioria das pessoas só conhece a inflação de demanda, que é quando eu tenho uma demanda, uma procura por bens e serviços maior do que a capacidade de oferta, o que acaba pressionando os preços para cima. Mas, na verdade, eu tenho dois outros tipos de inflação. Primeiro, uma inflação inercial, que é a memória inflacionária do período anterior contaminando o período posterior. Exemplo, se a inflação começa a sair de controle para valer em 2010, os agentes econômicos acreditam que os seus custos vão subir no momento futuro. De maneira precaucional e preventiva, eles acabam reajustando seus preços. E isso acaba virando uma profecia autoconcretizada. Eu acho que os custos vão subir, porque a inflação hoje subiu, eu reajusto o meu preço, me preparando para o aumento de custos. O problema é que quando eu reajusto o meu preço, eu trago mais inflação e o sistema se retroalimenta. Por um outro lado, eu tenho também a inflação de custos. A gente teve aí, né, no ano passado, particularmente em 2014, o efeito do El Niño, né, que é o aquecimento, né, das águas superficiais do Pacífico Sul, causando a diminuição da chuva do índice pluviométrico no Brasil. Como o Brasil é um país basicamente de geração elétrica hidroelétrica, por hidroeletricidade, o Brasil começou a ter problemas na geração de energia. Para compensar, o governo foi lá e ligou as térmicas. O problema é que a térmica queima carvão mineral, petróleo e gás natural, que é, no mínimo, 9 vezes mais caro do que uma hidrelétrica. O resultado é que, no ano passado, o governo resolveu passar esse aumento de custos de geração de energia elétrica para a tarifa. E isso gerou um aumento da conta de energia de 56% em média, impactando a renda do trabalhador, que diminuiu o consumo, impactando o custo da firma, né, que acabou repassando parte desse aumento para os preços. Resultado, mais inflação. Então o governo se viu com o pior dos mundos, né? Queda da atividade econômica, aumento do desemprego, desequilíbrio nas transações com o resto do mundo e aumento da inflação. Para complicar isso, nós tivemos lá uma grave crise política e ética. A Operação Lava Jato vem lavando parte da política brasileira, né? De prática de caixa 2, de crime de propina, corrupção ativa e passiva, envolvendo as maiores empreiteiras do país, OAS, Odebrecht, UTC, Galvão Engenharia, Mendes Júnior, Queiroz Galvão e outras mais, envolvendo os 3 principais partidos da base aliada do governo, o PT, o PMDB e o PP, e uma série de políticos, né, sendo acusados ou já na condição de réu ou presos pela Operação Lava Jato. Resultado, isso paralisou as atividades das maiores empreiteiras do país,
paralisou os investimentos da própria Petrobras e colocou a questão ética no cenário nacional. Para poder complicar ainda mais, nós tivemos lá um processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff, que foi acatada pelo parlamento e decidida pelo Senado pelo seu afastamento. Resultado, todas essas crises juntas acabaram gerando um resultado muito ruim da atividade econômica nos 2 últimos anos, que é o pior resultado da economia brasileira nos últimos 40 anos. Desde a década de 1930, que o Brasil não tinha 2 anos seguidos de queda da atividade econômica. Resultado, dentro desse cenário, com o impedimento da presidente Dilma Rousseff, nós temos agora a ascensão de Michel Temer ao poder. Michel Temer, tem um documento produzido pelo PMDB chamado Uma Ponte para o Futuro, e nessa ponte para o futuro, ele elenca um conjunto de medidas que deveriam ser tomadas pelo governo para poder reverter essa condição da crise econômica brasileira. Dentre as medidas que o governo vem propondo, está lá uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, um forte ajuste das contas públicas. Por um outro lado, o fortalecimento das exportações brasileiras, e por aí vai. Se essas medidas vão sair do papel e se elas vão funcionar, é algo que a gente vai ter que acompanhar nos próximos meses e nos próximos 2 anos, 2017 e 2018. Mas o ponto-chave é que esse ano, de 2016, é um ano muito ruim, considerado por muitos como um ano perdido. Mas a possibilidade de saída da crise já começa a ser montada a partir do 2º semestre desse nosso ano, e a partir do 1º semestre de 2017. Nós tivemos nesse período uma desvalorização do real, o que permitiu que agora nós tivéssemos um câmbio aproximado aí de R$ 3,30 para cada dólar. E isso tornou os produtos brasileiros mais baratos. As exportações brasileiras se tornaram então mais volumosas, o que pode ser uma saída para o nosso PIB. Com um produto brasileiro mais barato, em dólar, o Brasil exporta mais. E isso pode ajudar na retomada do crescimento. Então, o fator cambial é um fator determinante. Por um outro lado, a crise econômica mundial ainda tem um peso muito grande. Porém, ela vem sendo pouco a pouco deixada para trás pelos Estados Unidos, que iniciaram uma recuperação lenta, pela Europa, que começa a se recuperar, e pela China, que estabiliza a sua economia num patamar de crescimento entre 7% e 7,5%. Isso, por si só, também pode ajudar as exportações brasileiras, ajudando a recuperar o PIB interno. Por um outro lado, nós ainda temos uma taxa de desemprego muito alta, mas a queda do desemprego começou a desacelerar, o que significa dizer que nós ainda continuamos demitindo, mas demitindo menos do que demitíamos no passado. E se, a partir de 2017, nós tivermos uma retomada do emprego, haverá, possivelmente, uma retomada da renda, que pode ser canalizada, ao menos parcialmente, para o consumo, contribuindo, então, as famílias para o crescimento do PIB. O empresariado está aguardando o consumo das famílias e as exportações aumentarem para voltar a investir. E, ao mesmo tempo, eles querem a estabilização macroeconômica com o controle da inflação, com melhoria do resultado das contas públicas, com melhoria do resultado do Brasil no balanço comercial com o resto do mundo, e querem reformas estruturais, que o governo Temer promete que irá fazer. Se isso acontecer, há uma possibilidade de que os investimentos voltem. A perspectiva, então, para o próximo ano é que a economia brasileira cresça entre 0,5% a 1,7%. A inflação já se encontra em queda, porque como a atividade econômica desabou,
automaticamente a possibilidade de reajustar preços foi muito limitada. Então, a inflação, naturalmente, para esse ano, será muito menor que no ano passado. No ano passado foi mais de 10%, esse ano deve fechar em 7,3%, e a expectativa para o ano que vem é fechar em torno de 6,1%. Então, a inflação está em queda. Por um outro lado, a gente pode observar, né, que o resultado com o resto do mundo tem melhorado, inflação em queda, o resultado, né, do governo tende a ser melhor para os próximos anos. Esse ano é um déficit de 170 bilhões esperado pelo governo, mas a proposta para o ano que vem é de um déficit entre 130 e 140 bilhões, diminuindo nos próximos 3 anos. Todo esse cenário mostra que o Brasil pode começar a sair da crise econômica mundial a partir, né, do primeiro semestre do ano de 2017. Tudo isso, obviamente, depende de um conjunto de variáveis muito grande, mas que a gente tem que estar muito atento, né, para poder resolver as nossas questões de atualidade e como argumento lá para a sua redação, caso o tema seja esse. Bacana? Vamos conferir nosso resumo? Dá uma olhada para cá. Pessoal, quais são os dados de PIB e inflação, né, que o Brasil teve no ano de 2015? Né? A Argentina, surpreendentemente, né, teve lá a maior ou uma das maiores inflações da América Latina, com 32,9%. O Brasil fechou ano passado com uma inflação de 10,4%. A Colômbia com 7%, né? E a zona do euro, Japão e Estados Unidos, com uma inflação bastante baixa, tudo bem, para os patamares internacionais. Por um outro lado, em termos percentuais do PIB, né? O Brasil, ano passado, teve uma queda da atividade econômica de 3,8%, a Argentina cresceu 1%, a Colômbia cresceu 3%, a China cresceu 7%, tudo bem, e lá o Japão 0,6%, zona do euro 1,5%, Estados Unidos 2,4%, o que mostra que o mundo estava numa condição muito melhor que a brasileira, já que o crescimento mundial médio foi de 3,1%. Quando nós pegamos aí o PIB de anos seguidos de recessão, que foram os anos de 30, 31 e 2015 e 2016, a gente vai observar aqui, né, o período do café, entre 1902 e 1918, a queda da atividade econômica nos anos, entre os anos 30 e 31, né, entre a década de 40 e 88, durante o governo Collor, nos Estados Unidos em 2009 e o Brasil, né? Em 2015, queda de 3,80%, previsão para esse ano de queda até de 3,73%. Então, o Brasil apresenta aí o pior resultado econômico desde a década de 1930. A gente tem aqui os componentes do PIB em 2015 para você verificar quais os setores que tiveram queda. Na verdade, nós só tivemos um setor com crescimento, que foi o setor agropecuário, né? No ano passado, houve uma queda de 14% na importação e também no investimento. A indústria caiu 6,2%, serviços 2,7%, a exportação brasileira cresceu 6,1%, o gasto público caiu 1%, mas o consumo caiu 4%. O único setor econômico brasileiro que apresentou resultado positivo foi o setor agropecuário, com 1,8%. E isso mostra como que o emprego foi sendo continuamente destruído, né? Destruição de emprego e queda de salário, né? Entre outubro e dezembro de 2014, 175.714 empregos. No mesmo período de 2015, 171.583 empregos. A renda caiu de um ano para outro, né? De R$ 1.900 em média para R$ 1.863, né? O que mostra que as famílias vinham sofrendo com uma taxa de desemprego alta e com queda da renda. A gente pode observar
que a revista The Economist, né, lançou lá na sua capa, né, Has Brazil blown it? Ou seja, né, o Brasil está em queda, em descensão, né? A consequência, né, dessa política macroeconômica que não funcionou no primeiro mandato da Dilma Rousseff foi lá a queda do PIB, a desaceleração da economia com a queda da renda, tudo bem, dificuldade no cumprimento dos compromissos por parte do governo, sobretudo dos governos estaduais e prefeituras, e a dificuldade para a realização de novos investimentos. O resultado, então, né, se reflete na recessão. Em 2010, crescimento de 7,5%. Primeiro ano de mandato da Dilma, 3,9%. 2012, 1,9%. Pequena recuperação em 2013, com crescimento de 3%. Em 2014, crescimento de 0,1%, o que é praticamente estagnado. 2015, queda de 3,8%. 2016, queda, né, estimada de até 3,1%. E a pergunta é, como sair da crise? As propostas, né? Primeira é de recuperar a confiança. Lembrando que essas propostas são as propostas do governo Temer, né? O que inclui recuperar o equilíbrio fiscal no longo prazo, diminuindo o gasto público e ampliando a receita tributária. Desenvolver as ações que melhorem o ambiente de negócios. O governo sinaliza, por exemplo, com uma reforma trabalhista, né, ampliando a terceirização, ampliando os contratos bilaterais entre trabalhadores e empregadores, que se sobreporia à legislação da consolidação das leis do trabalho. Modernizar as instituições brasileiras e o próprio sistema político com uma ampla reforma política. Atuar na melhoria do ambiente macroeconômico e da competitividade, portanto, né, melhorar o saldo da balança comercial, por um outro lado, manter o dólar, né, num patamar que permita as exportações brasileiras em grande volume, diminuir o gasto público, potencialmente no futuro diminuir a taxa básica de juros e, ao mesmo tempo, fazer uma ampla reforma da Previdência Social para diminuir a potencialidade de gasto público brasileiro no futuro. Definir a prioridade das reformas e fortalecer as políticas que aumentem a produtividade. Nesse sentido, o governo está propondo o quê? Conter o déficit fiscal pelo controle do gasto público, desvinculando receita e revendo despesas sem aumento da carga tributária, pelo menos até agora. Assegurar a segurança jurídica das relações de trabalho. A proposta do governo Temer é ampliar a terceirização para as atividades meio e que as negociações coletivas tenham força maior do que a legislação vigente. A proposta é de aumentar a eficiência do Estado, com uma ampla reforma da Previdência Social, implantando mecanismos de controle do gasto público. O governo Temer propõe que o gasto público tenha um limite baseado no gasto de 2016, mais a variação da inflação para os próximos 20 anos, podendo ser, né, revista em 10 anos. Negociar acordos comerciais. O Brasil quer, por exemplo, ampliar as negociações, possivelmente com um acordo bilateral entre o Mercosul e a União Europeia, e também, talvez, um acordo bilateral direto com os Estados Unidos. Aperfeiçoar os mecanismos de financiamento do comércio exterior, basicamente via BNDES e Banco do Brasil. Concluir a agenda de facilitação do comércio, desburocratizando as exportações brasileiras e criar condições para um câmbio competitivo. Câmbio competitivo significa câmbio depreciado, desvalorizado, permitindo então o aumento das exportações brasileiras. Tudo bem? Essas são as propostas lá do governo Temer. Se vai funcionar ou não é algo que a gente terá que ver ao longo dessa caminhada, mas saber a origem da crise econômica brasileira, o seu desenvolvimento e as possíveis saídas é a nossa missão. Beleza? Pessoal, abraço grande a todos.
A gente se encontra na próxima aula. Atualidades em Foco, só aqui no LAC Concursos para você.